Vamos lá, meus amores, continuando a resolução de exercícios extras de óxidos, né, que eu estou aqui fazendo do nosso livro, né, do capítulo 5, né, na página 219, eu quero fazer com vocês o exercício 54 dos propostos, tá bom? Então vamos lá, é um exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele fala assim para você, ó, a reação de hidratação de um certo óxido é representado pela equation. Ele mostra aqui que o óxido mais água dá uma base. Opa, para tudo. Óxido mais água dando uma base, ele fala que então, aonde X é um elemento desconhecido. Tudo bem que é um elemento desconhecido, mas eu sei que esse óxido, ele é o quê? Um óxido básico. Por que básico? Porque você sabe que óxidos mais água formam bases quando tem um óxido o quê? Básico. Então, ele fala para você, letra A, classifique o óxido, e letra B, a reação de neutralização de XOH com ácido produz sal e água. Sabendo que 112 gramas de XOH reagem com 73 gramas de ácido clorídrico, apresente o nome do sal formado nessa neutralização. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a parte mais Master Blaster Advanced Plus importante para responder a letra A está aqui. Como eu vejo que este óxido reagiu com água, formou uma base, eu vou classificar este óxido como sendo um óxido o quê? Um óxido básico. Então eu sei que isso daqui é um óxido básico, porque óxidos básicos você sabe que em água geram a base correspondente. Ó, Gabi, a letra A está muito fácil, Tá, veja bem. E porque eu falei que é básico, ele disse, né, que o óxido, né, com água, olha só, o óxido com água, ele gerou uma base, beleza. Bom, Gabi, feito isso, falado isso, na letra B, ele fala que essa base aqui, né, formada, reagiu com ácido clorídrico, Vamos lá na letra B. Letra B ele fala, a reação de neutralização de XOH com ácido clorídrico, né, com ácido produz sal e água, tá? Sabendo, grifem isso, 112 gramas da base reage com 73 gramas de ácido clorídrico. Apresente o nome do sal. Bom, para que a gente consiga fazer isso, moçada, veja bem, eu precisaria de uma tabela periódica para alguns dados, né? Por que alguns dados que eu teria que pegar na tabela? Porque o H é igual a 1 grama por mol, tudo bem? O H é igual a 1 grama por mol e o Cl nós consideramos 35,5 gramas por mol, ou seja, né, o HCl, 1 com 35,5 vai ser 36,5 gramas por mol. Seria a sua massa molar, tá? Para que a gente consiga resolver a letra B. Então, sabendo que o HCl, né, 36,5 gramas por mol, vamos resolver o exercício de uma maneira bem simples, bem fácil. Vamos lá, olha só. O cara fala para você qual é o nome do sal formado. Vamos começar a pensar assim. Vamos lá, vamos pensar assim, né? Eu pego a base XOH mais HCl vai me dar o sal XCl mais água. Para que eu consiga dar nome para este sal, eu preciso saber o cátion, né? Eu preciso saber o X, quem que é o X, né? Então vamos começar a pensar assim, ó. Eu sei que 1 mol de HCl eu tenho 36,5 gramas. Se foram usados 73 gramas, x mols, ou seja, eu sei que foi usado quanto? Double mol, 2 mols. Foram usados 2 mols de HCl. Bom, eu estou vendo aqui que a proporção é 1 para 1, né? Ah, professor, mas como eu sabia que era 1 para 1? Veja bem, olha só. Quando ele te dá a fórmula do óxido, né? Ele fala que é X2O, ou seja, o oxigênio é menos 2. O NOx aqui do X vai ser mais 1, né? Ou seja, a carga de X aqui é mais 1, né? E o Cl é menos 1. Então, mais 1 menos 1, né? Cruza para lá, cruza para cá, vai formar XCl. Então eu vejo que a proporção é 1 para 1 mesmo, né? Então eu sei que a proporção é, para cada 1 mol de HCl, eu tenho
1 mol, olha só, de XOH. Só que eu sei que foram usados 2 mols de HCl pela massa. Então, eu sei que eu tenho 2 mols de XOH. Você fala fácil, extremamente fácil para você, eu e todo mundo. Bom, ele disse no texto que foram usados 112 gramas, né? 112 gramas de XOH. Isso são quantos mols? Você fala assim, são 2 mols. Ou seja, né? Ou seja, você sabe que 2 mols de XOH tem massa de 112 gramas. 1 mol, então, apenas 1 mol de XOH vai ter quantos gramas? 56 graminhas de XOH. Ou seja, a massa molar de XOH é igual a 56. Então, eu sei que a massa molar de XOH é igual a 56 gramas. Ou seja, a massa de X mais a massa do oxigênio, mais a massa do hidrogênio, me dá 56 gramas. Bom, eu vou até a tabela periódica e eu vejo que o oxigênio é igual a 16 gramas por mol. Então, mais 16 do hidrogênio é igual a 1 grama por mol. Tudo isso me dá 56, ou seja, a massa de X, fazendo a conta, está me dando 39 gramas por mol. Eu então encontro que quem tem essa massa é o potássio. É o potássio, e faz sentido, né? Porque os metais da família 1A, quando formam óxidos básicos. Então, eu tenho que o sal formado vai ser XCl, ou seja, KCl, né? KCl, qual é o nome disso? O nome desse sal, então, é cloreto de potássio. Cloreto de potássio. Por que cloreto? Porque vem do ácido clorídrico. Beleza, meus amores? Exercício 46, propostos do capítulo 5, página 219. Continuando aqui nossos extras. Olha só. VUNESP, ferritas são compostos com propriedades magnéticas e utilizados em componentes eletrônicos. Análise química de uma ferrita forneceu, grifem isso, 12% de magnésio, olha só, de ferro 56%, de oxigênio 32%. Ele me dá aqui as massas do magnésio, ferro e do oxigênio, tá? Letra A, determine a fórmula mínima da ferrita. E letra B, qual a função inorgânica pertencente à ferrita. Você fala, meu Deus do céu, como que eu vou resolver este exercício, né? Como que eu vou resolver este exercício? Primeira coisa, na letra A, ele fala, determine a fórmula mínima. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como eu tenho as porcentagens, eu vou fazer assim, ó, supondo, reparem bem, supondo 100 gramas de ferrita. Se eu tenho 100 gramas de ferrita, isso é uma coisa importante, eu posso começar a pensar a fazer assim. Reparem em mim, ó. 100 gramas, 12% é de magnésio, ou seja, 100 gramas, 100%, né? Pensando assim, ó, 100 gramas, 100%. Se eu tenho 12%, X, quanto que é X? 12 gramas de magnésio. Tá? Pensando assim, eu tenho que 100 gramas correspondem a 100%, 56% Y, então Y é igual a 56 gramas de quem? De ferro, certo? Pensando assim, 100 gramas 100%, 100 gramas 100%, 32% W vai me dar 32 gramas de oxigênio. Então, eu transformei as porcentagens em massas. Então, eu fiz assim, supondo 100 gramas de ferrita. Se eu tenho 100 gramas de ferrita, eu vou ter 12 gramas de magnésio, 56 gramas de ferro e 32 gramas de oxigênio. Beleza, feito isso, olhem bem para mim, hein? Olhem bem para mim. Eu vou transformar estas massas para número de mols. Então vamos lá. Nesse exato momento eu começo. 1 mol
1 mol de magnésio tem massa de 24 gramas. Só que quantos gramas nós temos em 100 gramas? 12. Então, eu tenho X'. Quanto que dá X'? Isso me dá meio mol de magnésio. Meio mol de magnésio. Você fala, fácil, extremamente fácil para você, eu e todo mundo. 1 mol de ferro tem 56 gramas. Quanto que nós temos lá de ferro na ferrita? 56. Opa! Então eu tenho aqui 1 mol de ferro. 1 mol de ferro. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, eu tenho aqui 1 mol de oxigênio, tem massa de 16 gramas. Quantos gramas lá de oxigênio nós tínhamos? 32. Então eu tenho aqui 2 mols. Neste exato momento, eu sei que eu tenho 2 mols de oxigênio. Ô Gabi, só que agora olha só, eu tenho meio mol de magnésio, 1 de ferro e 2 de oxigênio. Eu quero a fórmula mínima. A fórmula mínima é a menor proporção dos números inteiros. Como é que eu faço aqui? Aqui não é inteiro. Como que a gente faz para chegar nos menores inteiros? Como? Divida tudo pelo menor. Então, eu vou vir aqui e vou dividir tudo pelo menor número, tudo pelo menor número. Então vamos lá, magnésio 0,5. O ferro eu tenho 1 mol e o oxigênio eu tenho 2 mols. Bom, desses 3 números, qual é o menor? Você fala 0,5. Então eu vou dividir tudo isso por quanto, minhas crianças maravilhosas? Eu vou dividir tudo isso por 0,5 e assim eu chego nos meus menores inteiros. Aqui fica 1, aqui fica 2 e aqui fica 4. Então eu tenho que a minha fórmula mínima vai ser MgFe2O4. Esse é a letra A. Essa é a letra A. Letra B, olha só, tudo isso foi a letra A. A letra B, ele pergunta, a qual função inorgânica pertence a ferrita, Isso é um óxido. Isso daqui é um óxido. Gente, aí o pessoal fala, professor, mas eu não consegui entender por que isso é um óxido, Veja bem, se você parar para pensar, pare para pensar, O magnésio tem NOx mais 2, o oxigênio menos 2, Ó, menos 2 vezes 4, menos 8, Com mais 2 está dando menos 6. Que número aqui o ferro tem que ser para zerar, Mais 3 vezes 2 dá mais 6. Se você olhar bem para isso, os cátions aqui, ele está fazendo o quê? Mais 2, mais 3, está dando quanto? Mais 8, Mais 8. E aqui está dando menos 8. Isso daqui lembra o quê, Isso aqui lembra o quê? Isso aqui é um óxido duplo. Isso daqui, veja bem, se você falasse assim para mim, Fe3O4, Fe3O4. Você não falaria que isso aqui seria um óxido duplo? Na verdade, a ferrita não deixa de ser um óxido duplo, Só que aqui, nesse caso, de vez de ter 3 ferros, eu tenho 1 magnésio e 2 ferros, Mas não precisava saber disso, ele só perguntava qual função pertencia. Então, a letra B, a resposta é óxido. Beleza, meus amores? Vamos lá, meus amores, exercício 41, complementar da página 228, aqui nos nossos extras de óxidos, Exercício 41, ele fala, a pérola é o resultado da reação de molúsculos com ostras e conchas de mar e água doce a qualquer corpo estranho, que ele fala que esteja em sua parte íntima, conhecida como manto. Boa parte da massa das pérolas usada na confecção de colares se deve ao carbonato de cálcio. O contato prolongado das pérolas com a acidez do suor faz com que elas sofram um processo lento de corrosão. Processo esse que
pode ser representado pela equação. Ele te dá aqui a equação, tá bom? Ele te dá aqui a equação. Desprezando o estado físico dos reagentes e dos produtos, sabendo que HX representa ácidos presentes no suor, assinale a opção correta e ele me dá aqui as opções. Bom, vamos lá. Letra A, né? Se hipoteticamente HX for substituído por H2S, o sal produzido será sulfito de cálcio, né? Você fala, isso daí tá errado? Lógico, né, moçada? Porque preste atenção, né? Se eu pegar CaCO3, né? CaCO3, colocar na presença de H2S, isso vai me formar o quê, né? Isso aqui é uma reação de dupla troca, né? Então vai formar Ca2 mais S2 menos, né? Ca2 mais S2 menos. Vocês concordam comigo, né? O positivo do primeiro com o negativo do segundo. Beleza, cruza para lá, cruza para cá, são iguais, então vai formar CaS mais, né? Aqui vai ser positivo com negativo, né? Vai formar o quê? H mais CO3, 2 menos, isso aqui vai me dar o ácido carbônico, que o ácido carbônico é um ácido instável, que isso forma o quê? Água mais CO2. Então, beleza, eu tenho essa reação. Como chama esse sal? Esse sal é o sulfeto de cálcio. Por que sulfeto de cálcio? Porque veio do ácido sulfídrico. Por isso que a letra A está errada e nós não vamos assinalar a letra A. Beleza, 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 beleza. Então vamos agora para a letra B. Vamos para a letra B. Na letra B ele fala, se hipoteticamente HX for substituído por HCl, o sal produzido será cloreto de cálcio. Vamos ver, CaCO3, né, mais HCl, nesse exato instante vai me formar CaCl2, né, porque olha só, positivo do primeiro com negativo do segundo, né, então eu vou ter isso daqui, cruza para lá, cruza para cá, mais, né, positivo do segundo com negativo do primeiro, eu vou ter então H mais CO3, 2 menos, você fala, pô, mas o que é isso? Isso é o ácido carbônico, né, preciso balancear, aqui vai um 2, tá? Só que o ácido carbônico, ele é um ácido o quê? Instável, um ácido fraco, instável. Então, nesse exato momento, ele se decompõe em água e CO2. Como chama isso? Isso daqui é o cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio. Por que cloreto de cálcio? Ele veio do ácido clorídrico. Então, hídrico vira eto. Então, a letra B é a resposta dos campeões. Essa é a resposta, né? Bom, feito isso, achamos a letra correta, né, desse exercício. Vamos ver as outras letras aqui. O sal produzido será CaH2CO3, já que HX é representado pelo ácido carbônico. Não, se eu colocar ácido carbônico, ele nem acaba atacando, ali é um ácido fraco, né? Ou se atacar, não forma esse sal. Então a letra C é um absurdo, né? Se hipoteticamente HX for substituído por HBr, será produzido um bromato? Não, HBr é ácido bromídrico, né? Então será produzido um brometo, por isso que a letra D é outro absurdo. E a letra E, o carbonato é muito solúvel em água, você nem continua lendo, né? Ele não é solúvel, ele é insolúvel, os carbonatos são insolúveis, com a exceção dos carbonatos da família 1A e amônio, que são solúveis. Então, por isso que nesse caso, a nossa letra B é a letra correta. Beleza, meus amores? Olá, meus amores! Vamos lá, minhas crianças lindas, preste atenção. Vou fazer com vocês o exercício 56, né? Do capítulo 5, da página 230 do nosso livro, beleza? Então, vamos lá. Considere a seguinte sequência de reações de formação dos compostos X, Y e Z. E ele fala que o CaO, né, que você sabe que isso é um óxido básico, reage com água formando X. X reage com H2S formando Y. Y reage com HCl formando Z, que libera ali para o ambiente H2S. Você fala, meu Deus do céu, né? E ele fala, substâncias representadas por X, Y e Z são respectivamente, eu tenho que assinalar aqui. Você fala, bom, como é que eu vou fazer isso? Vamos começar a pensar, isso daqui é um óxido o quê? Isso é um óxido básico. Isso é um óxido básico. Então, se ele é um óxido básico, né, eu tenho que CaO
mais água vai dar o quê? A base correspondente, né? Vai me dar CaOH2, beleza? Então veja bem, isso aqui é o óxido de cálcio, né? Ou também chamado de cal virgem, né? A cal virgem, ao cair em água, me forma a cal hidratada. No caso, o nome oficial seria hidróxido de cálcio. Então, o hidróxido de cálcio, que é uma base, o hidróxido de cálcio, ele vai reagir com o ácido sulfídrico, né? Aqui ele fala CaOH2 vai reagir com H2S, né? Ou seja, uma reação de neutralização, né? Ácido mais base. Isso aqui vai me formar CaS, né? Mais água, né? Aqui no caso, duas águas. Então, nesse exato momento, né, eu tenho aqui o sulfeto de cálcio. Eu tenho aqui o sulfeto de cálcio. Isso aqui é uma reação de neutralização. Então, aqui eu vou ter quem? O CaS, né? O sulfeto de cálcio. Por que sulfeto, gente? Porque veio do ácido sulfídrico. Tá. E ele disse que aqui o sulfeto de cálcio vai reagir com HCl formando Z, liberando H2S. Vamos pensar aqui, o sulfeto de cálcio, ao reagir com HCl, o que vai me dar isso, né? Isso é uma reação de dupla troca, onde um sal reage com um ácido, né? Bom, então como é que fica, né? Positivo do primeiro com negativo do segundo, né? Isso aqui vai ficar Ca2+, Cl1-, cruza para cá, CaCl2. Beleza, CaCl2. Tá, positivo do segundo com negativo do primeiro, né? Formando aqui, então, H2S, né? Para balancear, vou colocar um 2 aqui no HCl. Beleza. Gabiru, se é uma reação de dupla troca, por que está ocorrendo, né? Porque, veja bem, isso aqui é um ácido volátil, isso aqui é um ácido volátil, isso aqui um sal solúvel, né? Esse é um sal insolúvel. Por que esse formou, né? Para formar uma reação, para acontecer uma reação de dupla troca, ou forma um precipitado, ou forma algo fraco ou algo volátil. Não é assim que a gente fala? E você sabe que este é volátil, mas além dele ser volátil, ele é um ácido o quê? Fraco. Ele é um ácido fraco. Então, aqui, né, você tem que o ácido volátil até mostra que ele está saindo. Então, eu tenho aqui que a letra X, né, o composto X é o hidróxido de cálcio, a letra Y seria o sulfeto de cálcio e a letra Z seria o cloreto de cálcio. A letra Z seria quem? O CaCl2, né? Aqui. Então, eu vou buscar alguma alternativa que me fale hidróxido de cálcio, sulfeto de cálcio e cloreto de cálcio. Bom, vamos lá às minhas alternativas. Para fazer esse exercício, eu teria que lembrar de óxidos e reações de dupla troca, né? Então, nesse momento, eu ficarei com a letra E, aonde eu tenho hidróxido de cálcio, sulfeto de cálcio e cloreto de cálcio. Beleza, meus amores? Olá, meus amores! Vamos lá, exercício 60, complementar, página 230. Ele fala, para a obtenção de 5,2 gramas de sulfito de magnésio, foi realizado um processo que constou das seguintes etapas. Ele falou assim, ó, combustão de X gramas de enxofre, dando dióxido de enxofre. Combustão de Y gramas de magnésio, dando óxido de magnésio. O dióxido de enxofre mais água deu um ácido representado por A, então o ácido ele falou que é A, e o óxido de magnésio mais água deu uma base representada por B. E ele falou que ácido mais base deu sulfito de magnésio e água. Assinale a alternativa que indica corretamente os valores de X e Y, ou seja, quantos gramas de enxofre e quantos gramas de magnésio foram usados, as fórmulas do ácido A, da base B e do sulfito de magnésio. Bom, ele me dá aqui a tabela para eu assinalar, letra A, B, C, D, E. Você fala, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Vamos começar por etapas. Eu sei que o enxofre, ao reagir com oxigênio, vai formar SO2. Beleza. Eu sei que o magnésio, ao reagir com oxigênio, para deixar balanceado, vai formar óxido de magnésio, né? Estou fazendo aqui a combustão do enxofre e a combustão do magnésio, tá? Bom, o dióxido de enxofre
ao reagir com água, vai me dar qual ácido? Vai me dar o ácido sulfuroso. Afinal de contas, o dióxido de enxofre é chamado de anidrido sulfuroso. Ele é um óxido ácido, né? Você pode fazer assim, né? SO2 mais água, né? Isso me dá o quê? H2SO3. Fácil, extremamente fácil para você, eu e todo mundo. Bom, e aí ele disse que tem o ácido aqui, que ele chamou de ácido A, né? E aí ele fala para você que o óxido de magnésio reage com água formando uma base. Que base que vai ser? MgOH2. Afinal de contas, você sabe que o óxido de magnésio, ele é o que? Um óxido básico. Ele é um óxido básico. E aí ele disse que eu reagi o ácido mais a base, e assim foi formado aqui nesse exato instante o sulfito de magnésio mais água, né? Para balancear, eu vou colocar aqui duas águas. Beleza, isso daí o texto nos deu, né? Ele disse, só que ele disse que foi formado 5,2 gramas de sulfito de magnésio. Só que a pergunta é, quanto de magnésio eu usei, quanto de enxofre eu usei? Essa é a pergunta dos campeões. Meu Deus do céu, Gabiru, eu não faço ideia. Bom, 1 mol, utilizando os dados das massas molares, né? 1 mol, 1 mol de sulfito de magnésio tem 104 gramas, né? Só que o texto disse que foi formado quanto? 5,2 gramas. 5,2 gramas. Então, qual é a massa aqui de sulfito de magnésio? Eu vou colocar M. Qual? A massa não, o número de mols, perdão. Qual é o número de mols? Então eu vou colocar N de navio. O número de mols vai ser igual a 0,05 mols de sulfito de magnésio. Beleza. Você fala, tá, e agora? O que eu faço da minha vida, né? Não faço ideia. Repare num detalhe. Para que eu consiga 1 mol de sulfito de magnésio, eu utilizei 1 mol de ácido sulfuroso e 1 mol de hidróxido de magnésio, certo? Você fala certo. Tá, para formar 1 mol de ácido sulfuroso, eu usei 1 mol de SO2. Você fala 1 mol de hidróxido de magnésio para ser formado, eu usei 1 mol de óxido de magnésio. Tá, ou seja, para formar 1 mol de ácido sulfuroso, eu usei 1 mol de SO2. Para formar 1 mol de óxido de magnésio, eu usei 1 mol de magnésio. E para formar 1 mol de SO2, eu usei o quê? 1 mol de enxofre. O senhor entendi nada, você fez. O senhor, não entendi nada. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Vamos fazer fácil, hein? Vamos fazer fácil. Vamos somar tudo, ó. Corta ácido sulfuroso com ácido sulfuroso. Corta hidróxido de magnésio com hidróxido de magnésio. Corta óxido de magnésio com óxido de magnésio. Corta SO2 com SO2. Corta 2 águas com 2 águas. Certo? Certo? Você faz assim, ó. Enxofre mais 1 oxigênio mais meio, quanto dá? 1,5. Então, 3/2 de O2. Vocês estão acompanhando comigo? Mais magnésio. Dando o quê? MgSO3. Sim, eu vejo que a cada 1 mol de enxofre, eu tenho 1 mol de magnésio e assim eu tenho 1 mol de MgSO3. 5,2 gramas de sulfito de magnésio, de MgSO3. Sulfito, por que sulfito? Porque veio do A sulfuroso. Quanto que é em mols? 0,05 mols, porque 5,2 gramas nós fizemos a conta que deu 0,05 mols. Ou seja, se é 1 mol para 1 mol para 1 mol, eu tenho 0,05, 0,05. Para eu descobrir a massa de enxofre, eu preciso descobrir qual é a massa de 0,05 mols de enxofre. E para descobrir a massa de magnésio, eu preciso descobrir quanto que é a massa de 0,05 mols de magnésio. Então, pensado tudo isso, o que o Gabi vem aqui e faz? Minhas crianças mais do que lindas, pessoas maravilhosas. Eu sei que 1 mol
1 mol de enxofre tem 32 gramas. Se foram usados 0,05 mols de enxofre, eu sei que a massa de enxofre usada foi igual a 1,6 gramas de enxofre. Sim, sim. Então, eu sei que 1 mol de magnésio tem 24 gramas. Se foram usados 0,05 mols de magnésio, quantos mols não? Qual é a massa de magnésio utilizada? A massa de magnésio vai ser igual a 1,2 gramas de magnésio. Ou seja, eu descobri o ácido. O ácido formado foi H2SO3, ácido sulfuroso. Eu descobri a base MgOH2. Eu descobri que o sulfito de magnésio é MgSO3, né? O sulfito de magnésio vem do ácido sulfuroso. Eu descobri a massa de enxofre, né? Eu descobri a massa de magnésio. Então, basicamente, eu só tenho que assinalar. Então, eu vou voltar ao meu exercício neste exato momento e vejo qual letra tem tudo isso. Nesse exato momento, eu ficarei então com a letra A de amoreco, aonde mostra a massa de enxofre, a massa de magnésio. Vocês estão concordando comigo? O ácido, a base e o sulfito de magnésio, que todos já sabiam a fórmula só pelo nome. Beleza, meus amores?